Cara, em algum momento da tua vida, seja quando tu era criança ou até atualmente, tu tava vendo uma série ou, por exemplo, até um jogo. E aí, chegou aquele teu amigo e falou a coisa mais absurda que tu poderia ter ouvido. Pô, mano, tá jogando Tomb Raider, 96? Pô, tu sabia que tem um código pra deixar ela... pelada. O quê? Sim, cara, aí tu vai lá e o quê? Acredita no arrombado. E logo depois tu descobre que era a maior mentiraiada. Mas calma, que tu não é o único. Porque nesse especial de 1º de abril a gente vai ver as maiores mentiras da cultura pop. E guys, já que a gente já tava falando daquele assunto lá de jogos da Lara Croft, do Tomb Raider de 1996, que inclusive eu não sei como, mas tem gente que acredita que tem um código de deixar a Lara Croft pelada até hoje. Mas foda-se que eu não quero falar desse jogo. O jogo que eu quero falar é o rei. O reizinho das mentiraiadas. Grand Theft Auto San Andreas. Ou pros íntimos, GTA San Andreas. E assim, todo mundo sabe que a lista de mentiraiadas do GTA é gigantesca. Gigaton que o diga. Mas assim, de todas as trocentas mentiraiadas do GTA San Andreas, pelo menos eu acho que foi a do Pé Grande. E tudo isso começou há muito tempo atrás. Lá pro lançamento do jogo em 2004, quando diversos jogadores começaram a relatar avistamentos de pé grande nas florestas do San Andreas. E obviamente, como qualquer mentiraiada, tem vídeo no YouTube até hoje. Irmão, é só tu ir procurar lá que tu vai ver vídeo de 18 anos atrás de avistamento do pé grande. Só que atualmente a gente já tem uma resposta pra isso. Inclusive, eu recomendo vocês verem um vídeo de um youtuber chamado Screen Rat, porque ele fez uma pesquisa e descobriu que, na verdade, a lenda começou com a própria comunidade. Só que um cara em específico, que nos fóruns de 2004, a pré-história da internet, um cara chamado Slayer Mage pode ser o real culpado por toda essa mentiraiada. Pelo menos até as pesquisas desse youtuber. Então, se você foi enganado pelo Slayer Mage, deixa o like. E guys, outra história que me pega muito e eu não tenho como fugir é Shadow of the Colossus. E vocês já devem imaginar qual é a história, que é a do 17º Colosso. E não tem como, pô, essa história me pega demais. Até porque Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos. E tu fica lá todo encantado com o ambiente, com o vazio, com as músicas, com as mecânicas de batalha, com os 16 colossos. E a desgraça começa nos anos 2000, quando tu zera o jogo e vem algum vagabundo e diz: tu viu o 17º Colosso? Obviamente que não. Aí tu vai pesquisar e vê que tá todo mundo procurando o 17º Colosso. Por algum motivo. Ah, vá, é mesmo? E o pior é que realmente isso nos anos 2000 virou uma caça ao tesouro. As pessoas começaram a revirar o mapa daquele jogo de cabo a rabo, de ponta cabeça. E não achavam nada. Procuravam nos metadados do jogo. E o pior é que eles acharam até uns colossos que foram retirados da versão final do jogo. Mas nada de 17º Colosso. Até hoje. E eu não sei quem foi o vagabundo sem CLT que inventou essa porra. E ninguém nunca vai saber. Mas eu te desejo a morte. Fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! E agora, saindo um pouco dos jogos, a gente vai começar a fritar o teu cerebelo. Porque acredite ou não, mas uma das maiores mentiras da cultura pop aconteceu com a Disney. E não tem nada a ver com as mensagens subliminares da Disney. Inclusive, se vocês quiserem, tem realmente muita mensagem subliminar. Então eu posso fazer um vídeo só de mensagens subliminares da Disney. É só vocês pedirem aqui. Mas a teoria que eu quero falar em questão, na verdade, é sobre o Disney. Sim, o Senhor Walt Disney. Uma teoria que dizia que o Senhor Walt Disney teria sido congelado criogenicamente. Sim, essa mentiraiada surgiu em 1966, logo após a morte dele. E ela surgiu porque o Walt Disney era fascinado por novas tecnologias. E como a criogenia naquela época estava em alta, ele teria mandado congelar o próprio corpo, ou apenas a cabeça. E mais, o corpo dele estaria sendo guardado na própria Disney. Meu Deus. Sim, ele estaria lá na Disney esperando calmamente um futuro próximo em que a ciência pudesse curar a doença dele. E o pior é que essa teoria pegou mais hype porque os funcionários tentavam evitar a todo custo falar sobre a morte dele. E pra piorar, a Disney nunca desmentiu oficialmente essa porra dessa teoria. E mais, a mais absurda. Tem gente que diz até que a Disney fez o filme Frozen justamente pra sobrepor as pesquisas do Google quando as pessoas pesquisarem Walt Disney Frozen.
Enfim, eu não sei quem é o maluco que acredita nessa desgraça até hoje, mas o fato é que o Walt Disney foi cremado e tem até certificado de óbito. Por que eles mentiriam? Mas pelo menos nessa mentiraiada aí o Walt Disney pelo menos tá vivo. E agora o Paul McCartney, que morreu em 1960. Sim, uma mentira que foi inventada em 1960 que dizia que o Paul McCartney teria morrido num acidente de carro em 1960. E para evitar esse impacto negativo no sucesso dos Beatles, que naquele tempo eles davam declarações dizendo que eram até mais famosos que o próprio Jesus Cristo. Sim, aí para não ofuscar todo o sucesso dos Beatles, a gravadora substituiu o Paul McCartney por um sósia chamado William Shears Campbell, ou Billy Shears. E acredite ou não, mas tem vídeos comparando Billy Shears com o Paul McCartney no YouTube até hoje. Inclusive tem documentário atualmente falando dessa história. O Paul McCartney já se pronunciou diversas vezes falando desse assunto. Enfim, o papo é que ele tá vivo até hoje fazendo show. Por mais que fosse rentável naquela época, eu não imagino que eles iam sustentar essa mentira por tanto tempo. Ou será que não? Ou será que não? E a outra mentiraiada mais conhecida é no 11 de setembro, mas ela é conhecida mais pelo efeito Mandela. E a mentiraiada é que o 11 de setembro teria interrompido a programação da TV Globinho, que naquele momento estava passando Dragon Ball. E pela primeira vez na história, Goku se transformava em Super Saiyajin. E o pior é que essa eu não tenho nem o que falar, é só delírio coletivo mesmo. E mesmo se alguém te falar, mas eu me lembro, ele tava se transformando bem na hora mesmo e veio o plantão da Globo. Dê um tapa na cara deste arrombado. Ele está mentindo. E a última mentira é que eu acho mais gold de todos. Sinto muito, mas essa pode não ser mentira no fim das contas, mas ela mora no meu coração. Que é a lenda urbana do jogo ET. E ela se originou nos anos 80, quando o filme do ET do Steven Spielberg tinha acabado de ser lançado. E o pior é que tem todo um contexto econômico por trás dessa história. Mas resumidamente tinha uma pressão imensa para que esse jogo ficasse pronto o mais rápido possível. Justamente por conta do sucesso que esse filme fez. E por isso, a pressão era que o jogo fosse desenvolvido em 5 semanas. 5! Como vocês sabem, o jogo saiu uma literal bosta. Só que o problema é que a Atari achou que o jogo ia fazer tanto sucesso que ela fez mais cartuchos desse jogo do que o número de consoles que existiam no planeta. Ataris, no caso. E esse jogo deu tanto prejuízo que eles literalmente tiveram que fechar a empresa depois disso. Mas aí tu se pergunta, o que eles fizeram com tanto cartucho de jogo? E é aí que vem a teoria mais mentirosa do século. Porque a teoria dizia que eles pegaram todos esses cartuchos de ET, sim, pilhas e pilhas de cartucho, e soterraram no deserto. E tu sabe o que é mais incrível? É que essa era uma das maiores mentiraiadas até 2014. 30 anos depois, quando descobriram que no deserto do Novo México tinham pilhas e pilhas do cartucho de ET soterradas. Sim, a lenda era real. Inclusive, tu pode ver tudo isso num documentário aqui mesmo no YouTube, é só tu pesquisar ET Atari Documentary. É um papo desse. O papo é que ET veio pra mostrar que até mesmo a maior mentiraiada, no fim das contas, pode ter um pingo de verdade. Ele mostrou sua inocência. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. E aí, qual é a maior mentiraiada que tu já ouviu da cultura pop? Deixa aqui nos comentários. Que vai que no futuro aí, no próximo 1º de abril, eu faça outro especial contando as maiores mentiraiadas parte 2. Então é isso, se inscreve, deixa o like e... valeu!